No ar, Espaço BV, o podcast do Banco BV. Olá para você que está em sintonia com a gente, eu sou a Renata Flores. É um prazer te dar as boas-vindas a mais um episódio do Espaço BV. Olha, considerando o seu bom posicionamento em termos de energia limpa e a disponibilidade dos recursos naturais, é fato que as oportunidades para o Brasil em relação à transição energética global são únicas. E o setor financeiro tem um papel essencial nesse contexto. Hoje, aqui nesse episódio do Espaço BV, nós vamos explorar como é que o banco está contribuindo com as suas iniciativas de financiamento e gestão de riscos, visando uma economia mais resiliente ao clima. Para isso, nós convidamos dois especialistas para compartilhar as suas perspectivas. A Letícia Sadala, coordenadora de riscos ESG e climático, que está aqui do meu lado, e o Flávio Suchek, diretor executivo de varejo do Banco BV. Sejam muito bem-vindos. Tudo bem? Tudo bom? E aí, Letícia, pronta para nos esclarecer um assunto em pauta fundamental e urgente? Acredito que sim, estamos aqui com as informações necessárias. Que bom. E Flávio, e você? Estou pronto e animado. Obrigado pelo isso. convite, vamos para a conversa. Porque nós temos tratado, Letícia, Flávio, da energia solar em alguns episódios ao longo do nosso Espaço BV, mas eu acredito que hoje a gente começa com um dado importante, Flávio, que é: as economias emergentes representarão mais de 90% do crescimento da demanda líquida de energia até 2035. Então, é um dado fundamental. O consenso internacional sobre a redução das emissões de gases de efeito estufa foi alcançado nas últimas décadas. Eu perguntei já para alguns executivos e quero ouvir tua opinião, Flávio. Como é que você enxerga o papel da energia solar na transição energética aqui no Brasil? Faço uma segunda pergunta: quais são os principais desafios e oportunidades que o país enfrenta nesse processo? Legal. Essa é uma pauta bem interessante, especialmente falando de Brasil, porque se a gente pegar o Brasil assim nas últimas boas décadas, ele já era um país assim bastante ESG no conceito, porque a gente tinha, volta no começo dos anos 2000, quase 90% da energia produzida no Brasil era de hidrelétrica. Então a gente já era um país com uma matriz energética bastante limpa. O problema é que estava difícil de conseguir o crescimento. O Brasil continua crescendo e precisa ter o crescimento também da produção de energia para conseguir alavancar a indústria, conseguir alavancar os negócios. E aí que a gente viu o crescimento de outras fontes de energia elétrica no Brasil. Muito forte vindo do solar nas últimas, aliás, da eólica nas últimas 2 décadas, e a gente viu o solar despontando na última década. O que foi interessante disso? Que a gente conseguiu manter uma fonte de energia limpa no Brasil. Só que com a hidrelétrica saindo da casa de 90% que ela tinha, né, uns 20 anos atrás, hoje tá perto ali da casa de uns 55%, se não me engano, mas mais interessante é o solar, que foi aí que o BV viu como uma oportunidade, não só para o Brasil, para o consumidor, mas também em termos de negócio para a gente. E acho que quando a gente consegue juntar os negócios com a vontade do consumidor e com a pauta de sendo boa para o meio ambiente, acho que aí fica bom para todo mundo. E vem dessa oportunidade que o BV entrou nesse setor e a gente viu um crescimento gigantesco da matriz solar no Brasil. E isso chegando, quando a gente pega os dados atualizados de 2024, Sim. A produção de energia solar no Brasil já está na casa de 20%, se eu não me engano 20,4%, que é o dado exato. Então a gente vê o baita crescimento que já aconteceu. E uma coisa que eu acho interessante que é o seguinte: quando você depende da energia da fonte hidrelétrica, a gente precisa que chova para garantir que tem chuva. Quando a gente começa a ter a diversificação na matriz elétrica para hidrelétrica, eólica e solar, não dá para parar de chover, de fazer sol e de ter vento ao mesmo tempo. Então acho que é interessante que a gente comece a ter não só uma matriz limpa, mas uma matriz também que ela é muito mais diversa e aí com isso potencializa o Brasil como um todo. Exatamente. Obrigada por essa perspectiva histórica. Acho que você, assim como eu, precisava, né, dessa cronologia, dessas matrizes limpas que a gente tem, que o Flávio nos trouxe. Letícia, você é coordenadora de riscos ESG e climático. Me conta como é que essa incorporação de critérios ESG tem influenciado a avaliação de riscos e como é que isso está viabilizando uma transição no contexto do Brasil, principalmente frente a esses desafios que nós temos enfrentado nos últimos meses.
Bom, complementando um pouquinho do contexto que o Flávio trouxe, a gente vê que o Brasil está super bem posicionado, tanto por esse histórico, né, da matriz energética, quanto a abundância de recursos. Então, a gente está vendo um crescente investimento no Brasil para as fontes renováveis e para outras tecnologias, como captura e armazenamento de carbono, hidrogênio verde. E o ESG, ela é uma das bases dessa transformação, né, dessa transição. Aqui no BV, a gente tem um histórico longo com os critérios ESG, a gente já tem 10 anos tocando esse assunto, e a gente inicialmente incorporava os critérios apenas socioambientais. Nos últimos anos, a gente vem trazendo também aspectos de mudanças climáticas. Então, hoje a gente tem uma preocupação de como os nossos clientes também estão lidando com questões de eficiência energética, gestão de gases de efeito estufa, tudo isso para a gente identificar quais estão mais preparados nesse cenário de transição e apoiar também o Brasil, que tem uma meta de emissão líquida zero 2050 e depende bastante de investimento, de alocação de recurso para essas novas tecnologias e a matriz já existente, e também para os clientes que ainda estão se preparando e também precisam desse apoio, né? Então, acho que nos critérios ESG a gente vê essa evolução, dessa preocupação maior do setor financeiro de mensurar esse risco e também identificar oportunidades. Letícia, quando você diz desses clientes que estão se preparando, ou seja, que estão começando a ser educados, se conscientizar enfim, de todas essas questões ESG, você sente que a gente tem um número cada vez mais crescente aqui no Brasil? Eu acredito que sim, até pelo posicionamento estratégico a nível, né, do G20 do Brasil, de ter essa capacidade de geração de energia renovável. Então, eu acho que é uma demanda de todos os stakeholders e de investidores. Então, é uma pressão muito grande. E até dos próprios bancos. A gente quer ter esses clientes que já fazem alguma coisa e apoiar aqueles que ainda estão no processo. Ótimo. Se eu puder até complementar aqui, favor, assim, o que é Flávio. interessante, a gente teve na virada de 2022 para 2023 a mudança no marco regulatório. E até ali, assim, o que acontece quando tem uma mudança no marco regulatório é que, naturalmente, alguns clientes podem ter desconforto ou dúvida sobre o que vai ser o futuro. Então, a partir do momento que a gente teve essa virada, ajudou também a ter mais estabilidade, mais segurança do que ia acontecer para frente. Então, naturalmente, teve um pouco de insegurança na virada, porque as pessoas tinham dúvida do impacto que isso daria, mas passado o ano de 2023, a gente já vê que isso foi embora e aí trouxe basicamente essa solidez, essa maior segurança quando olha para o futuro. E esperamos que isso se perpetue e aumente. Exatamente. E, obviamente, não é um processo simples. Descarbonização não é algo do dia para a noite. A gente vê que existe uma dificuldade até para as próprias instituições financeiras. Exato. Flávio, quando se direciona capital para tecnologias verdes, inclusive puxando todos esses ganchos e soluções também de adaptações, é fato que o setor financeiro pode acelerar a transição para uma economia de baixo carbono, que é eficiente em recursos e resiliente. A gente entende isso, é fato. Então, nesse contexto de energia renovável, quais são os incentivos e mecanismos, agora já estou indo para a materialidade, tá? De financiamento disponíveis atualmente no Brasil para o crescimento da energia solar e como é que isso está moldando o mercado? Eu vejo assim, o mercado financeiro, né, os bancos e outras instituições, elas funcionam muito como catalisador da economia no Brasil e no mundo como um todo. Então, é natural que o BV, por exemplo, em linhas de financiamento solar, ele acaba ajudando muito essa decisão, porque, assim, na prática, o que isso quer dizer? Vários consumidores querem adotar, comprar um produto, comprar uma tecnologia, alguma coisa, só que não necessariamente todo mundo tem dinheiro para fazer. Exato. Então, o banco entra com o financiamento para viabilizar aquele investimento, aquele sonho que a pessoa tinha. E a gente vê no mercado de energia solar algo muito nessa linha, né? Grande parte dos projetos que são feitos, geralmente em torno de 50% dos projetos que são feitos, aqui falando do setor residencial, e aí eu explico um pouquinho melhor, a gente vê que eles querem financiamento. São pessoas que têm o incentivo, querem fazer o projeto, mas precisam de um banco para conseguir viabilizar aquele projeto através de um financiamento. O BV é muito forte em mini e microgeração. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Você foi mais rápido que eu. Isso são projetos menores, que geralmente são projetos residenciais. Então, micro, você falou micro? Mini e microgeração Tá. distribuída.
que é basicamente quando a pessoa faz o projeto no telhado da casa dela. Então, essas várias casas que a gente tem espalhado no Brasil, em São Paulo, enfim, no Brasil como um todo, a pessoa quer fazer um projeto de energia solar, o que ela tem que fazer é colocar os equipamentos, né, no telhado, enfim, tem inversor, tem uma série de... Tem um kit aqui que a pessoa precisa instalar para conseguir fazer isso. E o que a gente vê que esses projetos, em geral, eles se pagam em 4 anos e meio. Então, mesmo financiando o projeto, depois de 4 anos e meio, esse projeto já se paga, ou seja, né, por que faz sentido isso para um consumidor? Porque é mais barato. Em vez de depender da energia de uma concessionária específica, a pessoa tem a liberdade de produzir sua própria energia e, a partir daí, reduzir o valor da fatura. E 4 anos e meio é um tempo pequeno, se a gente for pensar em relação aos benefícios. Eu acho que, né, a gente tem ampliado essa discussão na sociedade, né, Flávio? Desculpa te cortar, mas eu acho fundamental a gente bater nessa tecla de que um projeto se pague em 4 anos e meio, frente a todos os desafios que nós estamos enfrentando nesse momento no Brasil, sobre, né, concessionárias, etc. Por favor, continua. Não, com certeza. E ainda mais quando você olha esses equipamentos, eles duram, na média, 20, 25 anos. Então, assim, se o projeto se paga em 4 anos e meio, mesmo que pague um pouquinho mais longo, porque depende muito o Brasil tem várias incidências solares, né? Então, uma região como Minas, uma região como o Nordeste, naturalmente vai ter mais sol do que uma região no Sul. Mas ainda assim, todas as regiões no Brasil, elas se pagam. A gente tem estudos que mostram isso. Mas o interessante é que, assim, mesmo que seja 5 anos, 6 anos, 7 anos, o produto dura muito mais. Então, a pessoa paga por um tempo. O que acontece na prática para o consumidor é que ele vai praticamente trocar a conta de energia dele por um financiamento ao longo de alguns anos, mas depois que ele termina de pagar o financiamento, aquela conta cai 70%, 95% do valor. Então, um baita benefício numa visão de longo prazo. Por isso que a gente entrou, e por isso que a gente acredita muito nesse produto, nesse negócio, porque ele é muito bom para o meio ambiente, ele é muito bom para o cliente, para o consumidor, e naturalmente é uma fonte de negócio para o BV. E é uma tendência excelente para os próximos anos, né? Se não para agora, né? Ele já me convenceu, né? A me pagar em 4 anos e meio. Letícia, então vamos falar um pouco de aprovação de crédito, né? Quais são os principais riscos ESG que você avalia, né, na aprovação de crédito, e também como é que essa avaliação de riscos evoluiu nos últimos anos, né? O Flávio nos trouxe uma perspectiva histórica, agora a gente está avançando nesse assunto, especialmente em relação a essa nossa transição energética. Até reforçando algo que o Flávio trouxe, né? A gente entende que o papel do setor financeiro é fundamental nessa transição, né? Nessa mobilização do recurso de prover essas linhas de crédito necessárias. E aí a gente também tem que avaliar para quem que a gente está dando crédito. Então, no varejo, né, tem esse apetite das pessoas físicas, mas para o atacado, quais são os nossos clientes, né? Quais são as empresas que estão fazendo e o que elas estão fazendo. Então, esse é o papel da utilização dos critérios ESG na avaliação de crédito. Então, quais os riscos que a gente tem no relacionamento com o cliente que já está num processo de transição ou que não tem nada e que a gente pode identificar uma oportunidade. Então, assim, como eu comentei anteriormente, né? Inicialmente, os bancos eram mais focados nos aspectos sociais e ambientais, né? Então, a gente olhava crime ambiental, a gente olhava trabalho escravo, entre outros aspectos. Com a recente conscientização das mudanças climáticas, e isso veio também com as recomendações da TCFD de dar disclosure dos riscos e oportunidades climáticas. Pera aí que a gente vai abrir o nosso glossário agora, Letícia. Explica o que significa essa expressão. Bom, a TCFD é um grupo de trabalho que foi solicitado pelo G20. Eles descreveram uma série de recomendações, não só para instituições financeiras, mas para todas as empresas, de como divulgar a mercado quais são os riscos e oportunidades climáticas. Então, ela foi publicada em 2017 e ela foi crescendo em relação à adesão e importância, né, ao longo dos anos. Então, com isso, a partir de 2021, especificamente aqui o Banco BV, e não só pela TCFD, mas pelas regulamentações do Banco Central, a gente começou a incorporar critérios mais específicos de mudanças climáticas. Então, hoje, a gente tem questionamentos detalhados aos nossos clientes. Então, a gente questiona quais são suas metas, quais são seus compromissos, você identifica a questão de mudança climática como material para o seu negócio, você já sofreu algum evento extremo, então a gente viu o que aconteceu
aconteceu no Rio Grande do Sul, a gente tem essa avaliação no processo de aprovação de crédito, até para identificar quais são os riscos das nossas carteiras. E também possíveis oportunidades de negócio. Então, se teve algum impacto, será que não seria necessário uma linha específica para esse cliente? Ou quem ainda está com dificuldade, não sabe como fazer, como fornecer uma solução de crédito? Então, tudo isso a gente acaba olhando dentro da concessão de crédito para esse cliente, quando a gente tem essa visão, empresas do atacado. E tudo isso está incorporado no nosso rating ESG. Se eu puder complementar aqui também. Sempre. A gente, assim, é natural que a gente foi aprendendo ao longo do tempo. Se a gente tem 10 anos, mais ou menos, nesse mercado... E haja se atualizar, porque a cada segundo algo muda, né, nesse planeta e haja vocês trazerem novas informações, se reeducarem e educarem a gente, né? Exatamente. Então, hoje a gente tem uma carteira de quase 5 bi no varejo e a gente já fez alguns bilhões de projetos no atacado. Então, hoje, de fato, a gente conhece muito, né? O BV é líder, inclusive, em financiamento de placa solar desses pequenos produtores. Então, o que a gente viu ao longo do tempo? Primeiro que a gente foi aprendendo melhor quais são as variáveis, qual é o perfil do consumidor, por que de fato ele está fazendo aquele projeto e, naturalmente, com isso, qual que é o risco atrelado e qual que é o risco da carteira que a gente vai fazendo. Só que também as coisas evoluem, que era um pouco do que você estava falando. Então, a gente vai aprendendo em conjunto. Foi um mercado, toda vez que tem algum tipo de nova tecnologia ou de novo produto no mercado, é natural que você comece com uma classe de renda mais alta e depois você vai permeando as outras camadas da economia no Brasil, as outras camadas de renda no Brasil. Então, esse foi um produto que começou muito com a alta renda e que, ao longo do tempo, foi entrando na classe média e na classe média baixa. Então, a gente também foi aprendendo, porque, naturalmente, é diferente o perfil de risco de uma classe média alta para uma classe média baixa no Brasil. Então, isso a gente também viu, especialmente nos últimos 3 anos, aumentando essa participação da renda mais baixa no Brasil. E aí, com isso, toda a parte de modelagem, de crédito que a gente tem que aprender, também foi evoluindo. Excelente. E aí, agora, minhas 2 últimas perguntas são inevitáveis. Tema, futuro, né? Flávio, vamos pensar, então, nessa evolução das tecnologias solares. Eu quero entender como é que o mercado brasileiro está se adaptando e... inevitável, mais uma vez, quais são as tendências mais promissoras para um futuro? Que futuro? Você me perguntaria. Próximos 5 anos. Legal. Esse é um mercado, assim, eu falei um pouquinho no começo, qual que é o tamanho do mercado? Acho que já é 20,4% da matriz energética. Falou. E é interessante que tem alguns estudos que falam que até 2040, a energia solar vai ser a principal fonte de energia elétrica no Brasil, inclusive passando hidrelétrica. O que eu quero dizer com isso? Que o potencial é enorme. Seja para as pequenas residências como nós aqui, que vivemos... Eu, pelo menos, vivo em casa, né? Não sei vocês, mas eu vivo em casa. E seja para a indústria como um todo. Em menos, então, de 20 anos. Você me diz que é 2040, né? Menos de 20 anos. Mas eu acho que, assim, o mais importante, acertar na cravo é muito difícil, né? Senão depois você pode Claro. falar assim, poxa, não acertou, Flávio, não foi Não, 2040. não. Mas, enfim, é uma probabilidade, né? Mas acho que, assim, independente se é a principal ou não, tem muito potencial de crescimento. Sim. Isso aqui vai passar para 25%, 30%, 35%, então vai continuar crescendo muito no Brasil. E o que a gente vê é que, assim, o mercado como um todo, ele vai se adaptando e vai aprendendo. Então, a gente vê cada vez mais empresas que conhecem do setor. Então, para ter ideia, o BV hoje já tem mais de 10 mil integradores ou instaladores cadastrados para fazer a venda no material e aí, com isso, a gente fazer o financiamento através do BV. A gente não tinha isso lá atrás. Então, é natural que essas empresas elas vão aprendendo e são cada vez mais profissionalizadas para atuar nesse setor. O próprio BV, que a gente está falando agora há pouco, a gente conhece mais de crédito. E tem algumas outras aspectos assim, no mercado que vão ajudando. A gente teve, ao longo da pandemia, uma estabilidade de preço, mas no pós-pandemia, e aí falando especialmente de 2022, 2023 para cá, uma queda de preço que acabou impactando bastante esse mercado. Na prática, até se comparar o mercado de solar, o que aconteceu na pandemia é que a maior parte dos produtos no Brasil e no mundo, eles subiram de preço. O solar ainda teve a parte positiva Sim. de ficar estável, porque na prática, com a tecnologia evoluindo, com isso eles conseguiram compensar e o material ficou estável no mercado que era para crescer. Sim. Só que passado o pico da pandemia, na verdade, o principal elemento da produção desses materiais, que é o polissilício, ele teve uma queda muito forte. Então, ele teve um aumento de quase 300% ao longo da pandemia e depois ele voltou para o que era o patamar pré-pandemia. O que acontece na prática com isso? A gente, uns 2 anos atrás, financiava na média para esses projetos menores um valor médio de R$32 mil. Hoje, a gente está financiando um valor médio de R$23 mil.
para o mesmo tamanho de potência, ou seja, para o mesmo tipo de projeto que a gente estava fazendo. O que isso ajuda? Tá mais barato. Sim. Então, aquele valor no começo que a gente já estava falando que era benéfico para o consumidor, que ele está trocando uma conta de energia por um projeto que vai ter um custo de energia menor, ele fica ainda melhor. E aí, assim, o que é bom nessa história? Incentiva mais esse mercado, então mais e mais consumidores vão ver que, de fato, isso é uma oportunidade, faz sentido ir para esse mercado, mas, além disso, também abre outras oportunidades. Exemplo de bateria. Então, bateria eram sistemas que a gente olhava alguns anos atrás, que tinham uma vida útil muito menor do que o sistema como um todo. Então, as placas solares, elas duram os 20, 25 anos, que inclusive tem garantia que os fabricantes dão. As baterias duravam 5. Então, tinha um descasamento de longevidade dos materiais. A bateria, especialmente as baterias que têm o lítio, né, como base, são baterias muito mais longevas. Então, a gente já começa a ver no mercado baterias que chegam a ter 15 anos de duração, e com o custo caindo muito. Então, isso começa... Se o custo dos materiais solar cai, abre oportunidade para colocar outros produtos. Então, talvez projetos com o mesmo custo lá de trás com agora sejam projetos mais equilibrados, que consegue colocar outros elementos, como a bateria que eu tinha comentado. Então, isso é muito interessante, porque ele não só traz esse equilíbrio, e a gente que... né, eu moro em São Paulo, acho que vários aqui moram, mas não precisa ser só São Paulo, a gente sabe que tem instabilidade na rede elétrica. Então, as baterias, elas ajudam a trazer mais estabilidade da rede e, naturalmente, a também viver um período ali quando tiver algum tipo de falta de energia. Então, você vê como fica um projeto, assim, além dele ser, né, ambientalmente bom, ele também consegue ter um equilíbrio maior para a geração e para o consumo de energia nas residências no Brasil. Se o Flávio não convenceu agora, Pois eu nem sei te dizer. Olha, não, é de verdade. É fundamental. E essas questões energéticas a gente vai vivenciar de uma maneira muito mais intensa nos próximos anos, né? Então, realmente, esse que você falou, essa mini micro geração distribuída, esse projeto é muito interessante para nós consumidores, né? Como você falou, pessoas físicas e, quiçá, para as empresas. Letícia, então vamos lá, continuando no futuro para a gente terminar. Como é que o Banco BV está se preparando para as novas tendências em gestão de riscos ESG e quais são as expectativas para apoiar os seus clientes em medidas de transição? Porque você já nos contou aqui ao longo do episódio o quanto vocês têm feito esse trabalho de educação e de apoio aos clientes, sobretudo aqueles que estão ainda se preparando, que ainda não estão vendo como a vantagem, que realmente essa oportunidade, como o Flávio nos trouxe. O que eu gostaria de reforçar aqui no final é que a transição não é só uma questão de gestão de risco, mas também de oportunidade, né? Então, tem até um dado do Ministério de Minas e Energia que diz que nos próximos 10 anos o Brasil tem a capacidade de atrair 2 trilhões em investimentos e gerar 10 milhões de empregos. Então, é muito relevante. Aqui no contexto do Banco BV, a gente já vem estudando a questão das emissões financiadas. Então, a gente está levantando os dados das carteiras de 2021 a 2023, utilizando a metodologia da PECAF, que é específico para ver qual que é a nossa participação nas emissões das nossas carteiras, seja atacado ou seja varejo. E a gente também tem a possibilidade, com esse estudo, de identificar quais são os setores mais críticos e trazer essa visão de financiamento sustentável. Então, quais são as possibilidades para esses setores fazer essa transição, né? Então, acho que o futuro é olhar para esses dados que a gente coleta no processo de concessão de crédito para viabilizar negócio, para apoiar essa transição para uma economia de baixo carbono. São notícias excelentes, não é verdade? São notícias, vocês nos trouxeram números, esse 20,4, toda essa questão, eu tô tentando buscar aqui tudo que vocês falaram hoje aqui, mas eu acho que é um episódio do Espaço BV fundamental para a gente entender como é que nós vamos nos preparar, tanto como consumidores, pessoas físicas, mas também como empreendedores, para toda essa transição energética. Quero muito agradecer a vocês dois. Obrigada, Letícia. Muito obrigada, Flávio. Queria que vocês deixassem, inclusive, as considerações finais para a gente fechar esse episódio. Você primeiro? Eu primeiro?
Bom, eu acho que é o que você comentou, Renata, é trazer conscientização. Nós, dentro do contexto do setor financeiro, a gente sim tem a possibilidade de mobilizar, fazer decisões que apoiem essa transição, mas nós também, como pessoa física, né, a gente tem essa possibilidade também de pressionar e de incentivar, né, como stakeholders, as empresas a se conscientizarem e demandar, né, também a fazerem diferente, né? Porque no final a consequência é de saúde pública. Então, quem está sendo impactado no fim do dia somos nós, né? mesmos, exatamente. Então, acho que essa é a mensagem final. Perfeito, muito obrigada. Oi, do meu lado, sem dúvida, agradecer. E como você mesmo falou, né, Renata? Espero que a gente tenha convencido a turma aqui de que isso de fato vale a pena. Porque a gente mostrou que assim, ambientalmente ele é positivo, porque não tem emissão, uma vez que você instala as placas, é um negócio muito longevo. Financeiramente ele é bom. Então, tem duplo benefício aqui, né? Faz bem para o bolso e faz bem para o meio ambiente. Exatamente. Acho que nada melhor do que encerrar aqui. Eu tenho um texto de encerramento, mas essa frase foi perfeita. A gente encerra mais uma edição do Espaço BV. A gente discutiu a transição energética no Brasil, a importância da energia solar. O Flávio trouxe uma perspectiva histórica, a Letícia trouxe os riscos e o impacto dos critérios ESG na mitigação desses riscos. A energia solar é fundamental para um futuro mais sustentável, nós sabemos disso, e o Banco BV está comprometido em apoiar essa transição com as suas iniciativas de financiamento e gestão de riscos. Nós agradecemos a sua companhia, te espero no próximo episódio. Você ouviu Espaço BV, um podcast do Banco BV.